Boa noite a quem já chegou, a quem está aí para assistir a nossa live da série Como Ela Consegue. Hoje a minha convidada é a Tavani, que já está aí, e eu vou colocar ela aqui no vídeo para ela poder se apresentar. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, então todo mundo deve estar aí já descansada. Oi, Li. Oi, tudo bom? Ai, tudo, e você? Tudo! E Ai, eu tô com aí? frio na barriga. Eu não tô de fone. Está me ouvindo bem? Tô, e você tá me ouvindo bem? Também, tudo bem. Eu também, tô sem fone. Vamos sem fone. E aí? Bom, gente, ela me chama de Liana, eu chamo ela de Tavis, tá? Porque aí fica mais fácil. E aí, Tavis, conta pra mim como é que é essa sensação de participar de uma live. Ai, menina, vou te falar que dá um embrólio aqui, sabe? Né? Um frio na barriga, né? Mas, enfim, eu acho que é muito bacana e eu já disse isso várias vezes para você e agora eu falo aqui para todo mundo ouvir. Eu admiro muito você por esse Imagina. projeto, né? Eu acho que é um ato de muita coragem. Então, sinta-se corajosa, isso é Ai, seu. E imagina. eu me sinto muito privilegiada de estar aqui hoje conversando com você e Que isso? participando de tudo isso que eu tenho uma grande admiração. Bom, então vamos começar do começo, Vamos. né? A gente se conheceu em 2010, quando a gente trabalhava na Carglass, e lá você era secretária executiva lá do presidente. E aí, o que eu queria saber, né? Você tinha 28 anos, agora o pessoal faz a conta aí, né? Eu sou E você jovem já ainda. estava num papel assim bem de destaque profissionalmente. E como é que você, o que você tinha feito para chegar lá tão cedo? Como é que foi sua trajetória naquela época? E aí conta até hoje, assim, se puder. Claro. Eu tinha mais ou menos uns 25, 26 anos quando eu entrei na Carglass e eu tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro, eu tinha um outro relacionamento, eu tive um primeiro casamento antes do meu casamento atual, uma coisa que não ia muito bem, e quando eu cheguei, alguma coisa tinha que ficar bem. Então eu fiz uma entrevista e fui contratada. O que eu fiz para chegar até esse dia, né? É, eu sou jovem, mas não tão jovem assim. Então, na minha época, a gente tirava carteira profissional com 14 anos. E Sim, a questão do trabalho na minha casa, na minha família, sempre foi um alicerce muito forte, assim. Você tinha que trabalhar, enfim, uma coisa que já era trazido muito cedo. Que foi muito bacana, porque eu comecei antes de muita gente, mas ao mesmo tempo eu tive que abrir mão, por exemplo, de estudar fora, ou de repente estudar para conseguir uma oportunidade de um curso em alguma universidade renomada, que sempre foi o meu sonho, enfim. Só sim. que são escolhas que a gente faz, né? E hoje eu também entendo que, na verdade, tem tempo para tudo ainda, né? Então, tudo pode ser que aconteça. E aí eu comecei muito cedo, com 15 anos eu já era secretária, comecei um Uau. estágio, assim, né? Numa uma empresa farmacêutica, que foi onde eu fiz toda a minha escola profissional. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 20, eu já era secretária de diretoria e backup dessa empresa que eu trabalhei, e backup da secretária da presidência. Que foi aí onde eu Uhum. tive essa pessoa que foi uma grande mentora na minha vida, uma grande mentora profissional. Foi com ela eu aprendi muita coisa. E eu já comecei a experimentar o que era estar perto de um presidente ou uma presidente, enfim. Então, quando eu passei por esse processo desse relacionamento, enfim, que eu voltei, fui para o Rio, casei, enfim, depois de um tempo, fui para o Rio de Janeiro, voltei, eu participei desse processo seletivo, acabei entrando e Sim. conheci você, que eu, graças a Deus, tenho esse presente na minha vida, que é a minha amiga do Ah, coração. que Eu isso. acho que isso é uma Presentão. coisa muito importante que as empresas trazem para gente. Verdade. Amizades que são eternas, né? Porque eu fiquei 2 anos lá. Quando eu entrei, você ficou um ano e você saiu. E a nossa amizade persiste até hoje. Então, isso que é legal, né? E E tem vieram outras outros pessoas que frutos. vieram aí É, no meio é. do caminho. E a sua última experiência, Tavis, foi na Pandora, né? Quem ouve fala uau.
que é realmente uma empresa do setor de luxo, né? E eu me lembro que quando você foi fazer o teste, a gente se encontrou num restaurante sem querer. Você estava toda arrumada falando que você tinha feito a entrevista e eu fiquei super feliz por você. E como é que foi essa experiência? Porque você passou pela Carglass, depois por outras empresas Da do setor indústria. de indústria, aí você teve de varejo, né? De óculos escuros, pode falar. Mas aí você foi para Pandora, que é um setor de luxo e que deve ser super diferente. Como é que foi essa experiência? Nossa, enfim, como você bem disse, eu passei depois da Carglass por duas empresas da indústria. E aí eu fui para uma empresa do varejo. Aí foi onde eu fui picada pelo varejo. Eu trabalhei na Chili Beans, assessorando o presidente e fundador. Fiquei lá algum pouco tempo, porque foi, acho que, um dos grandes desafios da minha vida, né? Essa relação com essa pessoa bem famosa no mercado pela sua personalidade, né? E aí eu vi que eu não ia conseguir ali muito tempo, né? Enfim, eu tinha o meu dia 24 horas tomado por ele e isso não é sadio para ninguém, tal. Fiz também grandes amizades lá, me desenvolvi muito profissionalmente, aprendi coisas que eu não conhecia e que não tinha colocado à mão. E aí eu fui procurar uma oportunidade no mercado porque eu queria realmente fazer essa transição por mim, né? Enfim. E aí enfim, fui chamada para uma entrevista, foi muito louca essa história. Eu fui chamada para uma entrevista e aí eu marquei e eu esqueci. Eu não fui, porque não tinha me falado qual era a empresa, era um headhunter pequeno, uma empresa de headhunter pequena. Aí eu falei, nossa, né? A pessoa me ligou no dia que estava acontecendo, eu falei, meu Deus, não sei o que aconteceu aqui, algum erro na minha agenda, tal. Enfim, não, tudo bem, a gente também teve um problema aqui na nossa rede de internet, pode ter sido isso. Eu falei, ufa, né? E fui bem descompromissada, né? A gente remarcou para o dia seguinte, eu fui super descompromissada. E aí conversamos, tal, né? Eu conversei com o Headhunter e foi super objetivo, que ele já tinha entrevistado, sei lá, ele me falou que eram umas 70 pessoas, eu acreditei, Uau! né? Ele falou, eu sei bem o que eu quero e tudo mais. E aí, quando terminou, ele falou assim, eu não podia abrir qual era a empresa, mas eu acho que você faz muito fit com a vaga. E a gente não pode torcer por ninguém, mas eu acho que eu tô torcendo por você, porque eu vou te indicar como uma candidata e a empresa é a Pandora. Aí eu tive aqui, Não. ó. Ah, a Pandora. E eu assim, ó, uau! Porque, tipo, desde que a Pandora chegou no Brasil, né? Eu sempre fui muito consumidora, tipo, tem muita coisa, já tinha muita coisa. E eu, uau! Aí, aqui, ó, plena. Sabe aquela coisa de desenho animado por dentro, né? Enfim, aí passei pelo processo seletivo com RH, da Pandora Presidência, acabei entrando. Foi a última experiência profissional que eu tive. Eu acabei saindo no final do ano passado, Sim. por razões estratégicas e, enfim, eles remodelaram todo o negócio aqui no Brasil e respondem hoje para outro país, enfim, fora daqui, né? Perdeu um pouco de expressão e acabaram acontecendo alguns cortes. Então, eu acabei saindo da Pandora. Mas, enfim, atendi também uma executiva que ficou muito famosa no mercado, né? Por conta Agora tá na hora do de seu você ficar famosa, ativismo. né? Hã? Tá na hora de você ficar famosa, Ai, né? não é? Príncipe, é a primeira live, gente, né? Me sigam. Brincadeira. E, enfim, ela acabou depois saindo em dado momento. Depois eu passei a atender outra pessoa. E aí, hoje, estamos aí, né? Experienciando todo esse momento de Covid e, enfim, tudo aconteceu junto, né? Uma coisa emendada na outra. Mas, enfim, Exatamente. bem esperançosa. Eu acho que tem bastante coisa aí bacana no mercado que eu tenho visto. Tenho conversado com algumas pessoas, alguns headhunters, e a coisa vai retomar em breve, tenho certeza disso. E como é que você conseguiu fazer encarar esse desafio de sair, né? Acho que foi em novembro, e aí agora você está perante esse isolamento, a própria pandemia, ela faz com que a gente reflita sobre muitas coisas, né? E aí eu até falei, né? A Pandora, eu sei que você ama, né? E você comprava bastante, mas aí a gente fica em casa, a gente não usa as joias, a gente não se maquia tanto.
O que você acha que mudou, assim, sei lá, talvez não de novembro para cá, mas talvez de março, né? Quando a gente realmente teve que ficar isolado. Se você refletiu sobre isso, se você acha que houve alguma mudança de hábito, se você vai levar isso para frente, ou se é só temporário porque a gente está em casa mesmo. Eu faço um trabalho de Ó, tem alguém que autoconhecimento. falou que você é cliente top aí, a Fê A Fê, Lustosa. Fê, conta aqui para todo mundo o que eu falava quando chegava a coleção nova. Escreve, Fê, pra gente que depois eu repito. Fê, um beijo, linda, que saudade. Enfim, eu venho fazendo um processo de autoconhecimento há algum tempo, há alguns anos, né? Isso começou de uma determinada maneira dentro do âmbito religioso. Quero! Chegou! Quero! Era isso. E aí, enfim, já vem desde muito tempo, assim, acho que desde que eu era criança, eu vou responder sua pergunta, tá? Mas Claro. eu preciso falar, é importante isso para mim, faz parte de quem eu Acho sou. que faz parte do processo aí, né? De todo o processo. Então, desde criança, eu lembro que eu me olhava no espelho e falava assim, quem é Tavani? Eu ficava olhando assim, Tavani, quem é você? Então, eu já tinha é sério, muito sério isso. Eu já tinha essa ânsia do autoconhecimento, que isso se estruturou dentro do âmbito religioso, e aí depois dentro de uma linha terapêutica chamada Pathwork. Então, quando tudo isso aconteceu, que a gente, enfim, foi uma coisa da sequência da outra, né? Foi no final do ano, eu acabei saindo da Pandora, passou algum tempo, começou a pandemia. Quando eu saí, o meu trabalho interior, né, assim, nesse sentido dessa minha análise, eu olhando para mim mesma, eu estava com uma autoexigência muito grande de retomar para o mercado, muito grande. E estava com um peso assim enorme. Quando veio a pandemia, eu falei assim, gente, nada vai acontecer. Não adianta. Aí eu relaxei. Então, Entendi. o processo para mim foi muito diferente do que com a maioria das pessoas as quais eu converso, assim, né? Enfim, toda essa adaptação. Então, foi um momento que eu realmente aproveitei a situação que eu me encontro hoje, que eu pude dedicar tempo para fazer um curso de desenho, sabe? Sempre gostei de pintar os livrinhos, enfim, fui fazer o curso. Aí, estou fazendo um curso na Harvard. Sabe? Coisas que quando você está trabalhando, você não consegue. É difícil você tocar uma coisa com a outra, enfim. Então, estou fazendo esse curso que é um curso online, enfim. Consegui me dedicar à leitura, né? A gente criou o Clube do Livro, uma ideia que nasceu, né, junto com as amigas. Então, assim, leio mais. E aqui é o universo que eu não fazia muita parte. Você é grande inspiradora, né, desse movimento. E a gente ainda participa de uma outra sala aí, né? Exato. Amigos aí, que é exatamente, a gente está se forçando a coisas novas, né? Exato. Então, eu vejo tudo isso como uma coisa positiva, sabe? Primeiro, eu acho que deu um chega. E aí eu falei assim, olha para você, qual é a sua necessidade, Tavani? O que você quer fazer agora? Agora que você deu uma relaxada desse lance assim, ok, o mercado parou, vai ser difícil. Pode ser que aconteça, para muitas pessoas isso aconteceu. Mas enquanto não acontece, o que você vai fazer? Então, eu consegui aproveitar esse tempo de muito bacana. Agora sim, né? Você falou dessa parte, não faz maquiagem, cabelo e tal. Aí estamos devendo aí uma raiz, estamos devendo uma sobrancelha, né? Que isso, para mim, me olhar no espelho. Então, hoje, participar da live com você também foi um carinho que eu fiz para mim. Fazia muito tempo que eu não arrumava o meu cabelo, fazia uma maquiagem, enfim, tal. Que faz parte de quando você se olha e fala assim, puxa, eu gosto, eu olho pro espelho, eu gosto dessa Tavani que eu tô vendo. Isso aí. Então, em termos estéticos, eu gosto muito mais dessa Tavani que está conversando com você hoje do que aquela de pantufa e moletom e cabelo amarradinho, assim, durante a quarentena. Mas, com certeza, aproveitando o tempo para fazer um monte de coisa que eu tinha vontade de fazer e não conseguia. E falando em quarentena, bom, agora o Nuno, que é o seu marido, português de Portugal, está nos assistindo, né? Então vamos ver o quanto que você vai falar. Você conheceu o Nuno há 6 anos? 7 anos. 7 anos. E ele é um português mesmo de Portugal. E ele falando que você é linda mesmo de pantufa e moletom. É o amor. E vocês se conheceram e vocês se casaram.
E você é brasileira e ele é português. Conta para mim, como que é esse choque, se há esse choque cultural, como é que foi vocês se conhecerem e estarem juntos até hoje? A gente foi muito engraçado. A gente se conheceu através de um amigo, né, em comum, que era um gringo também, que ele estava fazendo um processo de trainee numa dessas empresas da indústria que eu trabalhei, enfim, fui secretária executiva também. E aí o Nuno conhecia ele, eu conhecia, enfim, e nós acabamos nos encontrando. E no dia que eu conheci o Nuno, você estava. Que era um churrasco sem Sem carne. carne, que ele já vai responder aí, tinha carne, ninguém comia, mas saiu todo mundo pedindo pizza. Não, saiu Inclusive, nós fomos comer um lanche na padaria no final. Uma linguiça carbonizada, foi isso que eu lembro. Pé da vida. E aí, enfim, foi assim que a gente se encontrou. Eu faço uma brincadeira que eu falo que ele chegou na caravela, né? Eu tava ali, índia, com as tranças, cobrindo, né? Os meus seios, tal, não sei o quê, esperando, né? Com cocar. E ele na caravela, e quando ele desceu, a gente se encontrou e a gente falou a mesma língua. A gente se entendeu, né? Falei, olha, fala a mesma língua também, tudo mais. Só que aí, enfim, você percebe que a proximidade do idioma não quer dizer que existe uma proximidade cultural. Então, eu lembro que no começo, ele sempre sentiu e sente até hoje um pouco desse descompromisso da nossa cultura brasileira. Vai, fica, não fica. Cheers! Tem uma bolada aqui também. Cheers! Saúde! A nós. Vai, não vai, fica, não fica e tal, não sei o quê. Marca uma hora e não chega. São coisas que se sente bastante que incomoda mesmo, que não é uma questão só de personalidade, é uma questão, um traço cultural mesmo, né? E aí, uma coisa que me chocou bastante no começo, principalmente quando eu fui para Portugal, né? Que eu fui ser apresentada para a sogra, tal, não sei o quê. A turma briga. E eu lembro que a gente foi. A gente tem um casal de amigos, o Pedro e a Nadir, né? A gente nos encontramos, jantamos, jantar super gostoso, restaurante maravilhoso. Aliás, com Portugal se come bem pra caramba e tal. Aí ele vai, vamos tomar um café em casa. De repente, começa o Nuno e a Nadir num negócio, uma discussão. E eu comecei a regalar o olho, assim, gente, a gente tá na casa da pessoa, como que tá brigando? Só que o Pedro é um cara que ele já está acostumado, durante muito tempo ele fez negócios no Brasil. Então ele entendeu um pouco mais da nossa cultura. E ele fez assim, calma, tá vendo? Ninguém tá brigando, não. Português é assim mesmo. Eu entendo você, porque eu vivi um tempo no Brasil e eu entendo que é um pouco diferente em termos culturais, né? E aí eu falava assim para ele, falava, Nuno, vamos embora, já é tarde, era um dia de semana, a gente tá de férias, mas eles não. Aí uma, duas, aí o Pedro fez assim, tá vendo? Fica tranquila, que português, quando chega a hora, a gente manda embora mesmo. Achei que era uma brincadeirinha. Aí desencanei, assim, né? Desencanei, tomei mais um vinhozinho do Porto e tal. Daqui a pouco o cara chega, então, vamos. Deu a hora, entendeu? A gente já tem que dormir mesmo, que é uma coisa que jamais a gente faria aqui, né? Claro que, obviamente, tem algumas pessoas que fariam, mas no geral, você vai ficar ali, ó, tipo, capengando, você pode dar uma indireta delicada, uma coisa cheia de, né, dedos, com medo da pessoa se magoar, dizer que tá inconveniente, do tipo assim, né, Eliana, acordei 10 horas da manhã, eu preciso dormir, você não vai embora. Eu lembro uma história assim, né? Eu acordei às 5. Às 5, 10, olha que louca. Às 5. Então, enfim, eu acho que E aí foi um tempo da gente encontrar nosso meio termo, né? Tem uma outra também, acho que no final do ano nós passamos juntos, né? Era um grupo de amigos, e a mãe do Nuno estava aqui no Brasil. Aí a gente lá na piscina, tomando, já todo mundo meio altinho, assim, tal. Aí daqui eu começo, os dois! E aí o Nuno responde pra mãe, e a mãe fica pé da vida. E aí todo mundo chocado, nossa, o Nuno responde assim pra mãe. Gente, 2 minutos, tipo, não, que briga, ninguém brigou. Normal. O que pensava. Então, acho que foram pontos que foi um período de adaptação mesmo, né? E conhecer muito. Quando eu fui a Portugal, aí as coisas ficaram um pouco mais claras para mim,
né? Quando você senta lá e vive um pouquinho do dia a dia deles. E, obviamente, ele, 7 anos no Brasil, que a gente se conheceu logo que ele chegou, né? Exato. Então, ele foi, eu digo que ele já tropicalizou, né? O Nuno já é um português bem tropicalizado para os padrões de Portugal. E talvez eu tenha me aportuguesado um pouco também, e a gente acabou encontrando esse meio Isso que é termo, legal. né? É. Muito bom. E aí você está na quarentena aí com ele em home office direto, né? Até eu Direto. falei que eu até escrevi aqui que a Ruth Manos, num TED São Paulo, ela comentou que os relacionamentos naturalmente sofrem uma mudança na pandemia e no confinamento. E você concorda com isso? Como tem sido para você e para o seu filhote aí, o Ozzy? Se você puder, mostra ele para gente. Eu vou mostrar já já, que ele tá ali. Deu uma prendidinha, assim, né? Ele, desculpa, o Cris acabou de comentar, uma casa portuguesa, com certeza. Casa portuguesa, que é portuguesa, a gente já entendeu, tá dando risada aqui, entendeu exatamente. E aí eu acabei me distraindo, eu peço perdão a você. Se você puder ler Imagina! novamente o trecho da Ruth Não, que Manos. isso. A Ruth Manos disse que os relacionamentos naturalmente sofrem uma mudança na pandemia e no confinamento. Aí eu queria saber se você concorda com isso, como é que foi para vocês? Porque vocês estão juntos 24 horas, né? E vocês não estavam, vocês tinham uma independência muito grande, né? Principalmente quando vocês estavam os dois trabalhando, e mesmo quando você não estava, você e ele viam-se muito pouco, assim, mais no Sim, dia, porque, gente, o Nuno trabalha muito, tá? Eu preciso dizer isso aqui, trabalha, né? trabalha. E como que tem sido? Você sente que, claro, pode ser que tenha mudado, mas eu queria entender do seu ponto de vista o que mudou, o que é bom, o que não é tão bom, o que você quiser falar, obviamente. Claro. Quando começou tudo isso, né, que eu falei, veio a pandemia, aí foi a quarentena, os primeiros 15 dias a coisa foi meio que mais séria mesmo, eu percebi o nível de isolamento normal. E a empresa do Nuno, logo que as conversas começaram, eles conseguiram colocar a empresa inteira online, né? Então ele, tecnicamente, desde que começou a quarentena, ele está em casa. E aí eu lembro de comentar, falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com o homem o dia inteiro, né? Porque aqui dentro de casa, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Enfim, eu falei, se eu estivesse ainda trabalhando, pelo menos ficava um enfurnado de um lado, um enfurnado do outro, a gente ia continuar não se vendo durante o dia, assim, ia se encontrar de repente num café, né? Como se fosse uma Né? empresa, e tal. Enfim, e aí ele ficou lá no escritório dele, e aí eu comecei a perceber que, tipo, essa coisa, briga, obviamente tem uma questão que nós não temos filhos, né? Então eu acho que quando você tem um contexto onde você tem criança, e as crianças também estão super entrando em aula online, enfim, tal, e o pai, mãe trabalhando e tudo mais, eu imagino que organizar esse tipo de situação que nunca foi vivida é mais complicado. Então, acho que a gente já tinha essa questão de não ter filhos, então a gente não tem essa preocupação, né? E Uhum. aí foi muito bacana, porque ao invés de acontecer aquilo que eu tinha imaginado, que era, falei, o que eu vou fazer? O homem agora tá na minha cabeça o dia inteiro. Foi muito gostoso ter a presença dele aqui, porque eu estava muito sozinha nos primeiros Entendi. meses, desde o final do ano, né? Então, assim, o fato de ter alguém dentro de casa foi uma coisa bacana. E como você bem disse, como ele trabalha muito, então ele fica realmente a maior parte do tempo fechado no escritório. Então, basicamente, a gente acaba não se Então, encontrando. no E fim aí, da saudade, né? da saudade, a gente começou a fazer coisas que acho que nunca tinha feito, de Que legal. organizar a agenda para a gente conseguir almoçar juntos. Ai, que Desde que começou a gostoso. quarentena, nós almoçamos juntos todos os dias, né? A gente alinha. Se eu te falar que não teve briga já por conta de louça, de limpeza, né? De copo, porque assim, você lava toda a louça, aí o cara vai lá, pega uma xicrinha de café, você deixou brilhando, ele põe a xicrinha dentro da pia, entendeu? Claro que rolou, é óbvio, né? Nós somos um casal normal, né? Nós nos amamos, mas a gente convive e toda Claro. convivência traz as suas questões. E aí, mas ao mesmo tempo você percebe que os conflitos foram questões cotidianas, né? Coisa que Ah, você começa a adequar, enfim. Então, se eu te falar, eu não teria problema nenhum hoje se eu me recolocar no mercado e fazer um home ele office, falou por exemplo. aqui que ele lava a louça. Ele lava, ele lava.
Depois da minha crise, dá uma xicrinha. Ele passou a lavar. Ótimo. Ele falou, o que eu tô acontecendo com essa mulher? Qual é o problema da xicrinha? Né? A gente também, de alguma maneira, eu devo ter dado uma surtada na eu dou as minhas também, normal. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Mas é muito gostoso. A gente fica pensando por conta do Ozzy, né? A gente tem o cachorrinho, o Ozzy. E aí, para ele está no o Ozzy tá no paraíso, Olimpo, né? Porque ele ficava sozinho o dia todo, então nós voltávamos do trabalho, enfim, tal, passeava, enfim, dava atenção, tal. E hoje ele tem companhia o dia inteiro. Eu acho que tem um determinado momento que ele olhava para nossa cara e falou assim: vocês não vão voltar a trabalhar? Que fica essa mulher me pegando toda hora, o dia né? inteiro. Aqui, ele aqui. Cadê? O Ozzy. Gente, olha. Ozzy, olha lá. Lindo. Então, enfim, acho que para ele deve estar bacana. Vamos ver como vai ser. A Fernanda está falando aqui que ela nunca lavou tanta louça nessa vida. Nem eu. Parece que a prolifera, né? É isso. Não entendo. Se a questão não fosse uma questão de sustentabilidade, acho que tinha que ser tudo descartável. Entendeu? Usa, joga fora. Mas aí como que você faz pro planeta? Não tem como, então tem que lavar a louça. Ou podia se dissolver no ar, assim, comeu, some, né? A coisa. E falando ainda dessa questão da pandemia, eu tenho uma expressão que eu fico ouvindo que eu acho interessante, que é o novo normal. Eu tenho uma amiga que falou, até na live aqui, que ela falou que é o novo melhor, né? E o que você pensa sobre isso? Você acha que é um novo alguma coisa? É bom, é ruim? Como é que... Agora acho que a gente ainda está meio numa indefinição, mas qual que é a sua visão do futuro aí? Eu acho que o mundo realmente está se transformando, né? Eu realmente acredito que o que a gente tinha antes não vai ser o que a gente vai ter no futuro. E quanto mais a gente negar essa situação, mais dificuldade de adaptação a gente vai ter. Uhum. Então, a gente sabia como era antes, né? Algumas pessoas ainda acham que continua a mesma coisa, que tudo isso é uma loucura, que o vírus não existe, que é uma gripezinha, enfim, tudo mais. Não vamos trazer política aqui para... Eu vou engasgar no meio da live. Não vamos trazer a política aqui para uma discussão, mas enfim, né? Mas está na boca do povo, né? Exato, né? Sua mãe mudou para mim. Sua mãe acabou de entrar na live. Oi, mãe, tudo bem? Mãe sempre apoia, né? Falei assim, faz o grupo de meditação, mas ninguém vai entrar. Põe sua mãe vai fazer, né? Sua mãe vai te apoiar. Enfim, então, o que mudou para mim, né? Eu acho que foi uma ressignificação de consumo muito grande. Eu sempre fui muito consumista. Não sei se a Fê tá aí, a Rosa, eu vi que a Rosa tava aí, então essa parte do quero, Pandora. A Carol tá, e ela falou lá atrás, também quero. Quero, isso. A gente sempre quer. Então, assim, você percebe que você não consegue nem usar tudo que você tem, né? E trabalha um pouco dessa questão como você se projeta, da sua imagem, enfim, tudo mais, né? Quando você sobrevive, obviamente que ninguém tá saindo na rua, indo trabalhar em um contexto de escritório, tal. Mas você consegue que você... usa determinado conjunto de roupas ali e tudo mais, e que tudo aquilo que você tinha tá ali, aí você começa a ter uma dimensão do que é, né? Sapato, joia, Pandora, enfim. Então isso é uma coisa que realmente daqui para frente eu vou consumir menos, porque talvez eu tenha encontrado um pouco de propósito no consumo, né? E não simplesmente uma questão de porque eu quero, pronto, porque eu gostei, porque é lindo, né? Sendo que você já tem um monte de coisa linda e bacana. Não quero dizer que eu vou virar aquela pessoa tem um programinha dos caras que são super muquiranas, dos cupons, o cara não compra roupa 8 anos, não é isso, né, gente? Não é um extremo nenhum outro. Não. Você vai comprar uma coisinha ou outra que você quer, mas não dentro da quantidade, né? Isso é uma coisa muito clara. Mas também não ficar no outro extremo, que é tipo... gastar mais do que o possível, digo, os dois extremos, né? Que tem aquelas pessoas que não tem nem onde guardar mais nada, né?
Você tem que dar, às vezes, o que doar, o que você não usa tanto, porque, enfim, né? E tal. Tem uma outra coisa que foi muito bacana que eu percebi. Eu falei com muito mais gente durante a quarentena do que antes da quarentena, né? Por quê? Porque uma coisa que foi muito engraçada para mim, eu não tive essa coisa do abraço, do beijo, de sentir falta. Eu sinto muita falta das minhas amigas, dos meus amigos, de estar em alguns lugares que a gente normalmente frequentava e tudo mais, né? Um happy hour, um jantar, tomar um vinho. Obviamente que eu sinto falta de tudo isso, mas eu não sinto essa questão do tipo de, ai, eu tô muito precisando de um abraço. Não. Mas, de alguma maneira, eu ressignifiquei a forma de falar com as pessoas. Então, a gente tem um casal de amigos, que é a Sil e o Marcos, eles moram nos Estados Unidos. A Sil tá aí. Oi, Sil! Oi, Miguxa! Eles foram para lá há um tempinho, e desde que eles foram, a gente teve a oportunidade de visitá-los o ano passado. E, enfim, ok, eles foram, nos falávamos num grupo de WhatsApp, enfim, tal. Fomos para lá, passamos alguns dias com eles, voltamos e a gente acabou nos falando, mas começou a quarentena, mas o Desembarga, que é o bar que a gente frequentava quando eles estavam aqui no Brasil, tem um grupo de amigos que frequenta esse bar. O Desembarga que acontecia toda sexta, agora é um Desembarga live em casa, entendeu? Cada um com o seu com o seu, com o seu vinho, com o seu uísque, enfim, com o seu charuto, que seja. E a gente se falou muito, né? Quando a coisa da quarentena começou, e a gente não tinha feito isso antes. Aí você começa a falar, por quê? Né? Eu acho que novas tecnologias, então, assim, o momento de quem está pronto, está fazendo muito dinheiro, está fazendo muita coisa bacana, não só no sentido de ganho monetário, mas no sentido de proporcionar um bem-estar, o melhor, né? Enfim, para o seu consumidor ou para o mundo, sim, né? A pessoa também se transformou, né? Exato. Quando você falava assim, numa conversa por vídeo call, você pensava em Skype. Eu acho que eu tentei usar o Skype uma vez, porque apareceu o Zoom. O Skype não funcionou, foi para o Zoom funciona. Quem que conhecia Zoom, né? E agora ele está lá no topo, né? Exato. Então, eu acho que assim, são grandes e pequenas coisas, né? A questão do consumo, de você ter sua geladeira lotada com um monte de coisa que às vezes perdia. No então, começo da quarentena, eu pirei, achei que o mundo ia acabar e comprei tudo. Daí eu falei, gente, né? Menos. E aí você olha, hoje tá bem mais tranquilo, né? Você não tem aquela, tipo, aconteceu a mesma coisa comigo. Vamos estocar o Nuno, então, que, tipo, sempre viveu num contexto por causa europeu. do Nuno que eu comprei um monte de por conta do Nuno? Ele me deu sempre viveu num contexto europeu, assim. E é claro, isso voltando um pouco ali, só uma pincelada do que a gente já falou lá atrás, é outra questão cultural. Né? Para ele não existe não ter internet, Wi-Fi, como que a conexão é ruim, né? Tipo, são coisas que é bizarro, né? Sabe? É bizarro faltar água. Como que falta água? Como falta energia? Então, são coisas que ele nunca tinha vivido lá, né? Então, quando veio a coisa da pandemia, nossa, lembra da greve dos caminhoneiros? Que né? Zerou. Aí ele falou, meu, vai faltar água, vai faltar energia. Comprou um monte de bateria, carregou todas as baterias e tal, porque a gente vai sobreviver no período apocalíptico, né? Enfim, comprou água, sabe? Galões de água, tal, deu uma estocada. E aí a gente foi vendo que também aquela coisa da quarentena, do lockdown, não foi exatamente o que a gente estava imaginando e tudo mais, tal. Então você começa a ressignificar, você cozinha mais, você come melhor, você... eu acho que, de uma certa forma, eu vejo... Meu copo tá sempre cheio, né, Eliana? Sempre. Meu copo, na verdade, não tá sempre cheio. Meu copo tá sempre transbordando. Então, quando ele não tá, no dia que eu falo não tô bem, pode correr que alguma coisa tá esquisita mesmo, né? Então, eu encaro tudo isso de uma maneira muito positiva. Muito, assim, quem realmente tomar consciência de que vai ter... que não vai ser o que era antes e que a gente realmente vai ter um novo normal, que seja, e que existe um aprendizado, né, em todo esse período, vai viver muito melhor na frente. Quem não conseguir fazer essa mudança vai acabar sofrendo um pouco, né? Mas tem uma coisa que eu também quero falar. Tô falando muito, como que tá o nosso tempo aí? Pode falar. A gente tá com bastante tempo coisa, dentro da coisa do Covid aí, da quarentena, né?
Eu lembro que quando começou, o Nuno assim, nossa, vamos... Você não tá percebendo? Aí, tipo, ele já achou um site, que é um site onde todos os países... Ele mostra todas as publicações de casos, mortes, enfim, de todos os países que já tiveram, né? E aí ele começou a acompanhar, aí eu falava assim, imagina, isso tá na China, veio um cara da Itália, veio um cara que veio aqui, eu lembro de com a Flávia, que é nossa amiga, teve um negócio de uma feirinha que tinha cerveja artesanal, tipo, tava começando, a gente foi. E eu falei pra vocês são louca! Aí o Nuno, eu não compactuo com isso, você tá por fora. Então, e a gente foi, tomou várias cervejas, estava meio vazio, confesso, né? Não, imagina, isso não vai chegar aqui, né? E aí isso foi um grande aprendizado, só para fazer o gancho com o aprendizado, Sim. né? Como a gente quer tanto uma solução, todo mundo quer a solução, todo mundo quer a vacina, quer o remédio, quer que as coisas se resolvam nesse sentido, que a gente começa a entrar em negação, né? Então a gente fala, essa é a primeira fase, não vai chegar aqui, né? Não vai chegar. Imagina, aí você começa a ver que a turma começa a morrer, né? A turma começa, os hospitais começam a ficar lotados, as famílias, você começa a ver o sofrimento das famílias, você começa a ver um amigo do amigo, onde teve um caso, enfim, tudo mais, a pessoa vê óbito. Aí você começa a falar, não, caramba, né? É sério mesmo. Então, assim, como é importante essa tomada de consciência, né? De não afastar aquilo que você não quer lidar do primeiro momento, porque sempre foi colocado como uma coisa séria, né? Até mesmo pela OMS. De mentalidade muito drástica, né? Porque a gente nunca passou por isso. Então a gente falava, mas como é que faz? E a máscara, usa máscara no começo, né? Usa, não usa, sai, não sai. A gente está também se adaptando a tudo isso. Tá todo mundo aprendendo junto, porque ninguém tem a solução e ninguém tem também, mesmo que não tenha a solução, que seria uma vacina, enfim, uma cura, né? Algum formato que trouxesse a cura, mas você não sabe o que você faz nesse meio também, né? Hoje eu ouvi da minha mãe, até engraçado, mas enfim, é triste. Tá. E... Ai, gente, perdão, vou até pedir perdão. Que uma amiga dela comentou que, não, para você ver o nível que a gente chega do pânico, né? A mãe dela estava no supermercado de máscara, toda bonitinha, foi lá, tá isoladinha, saindo o mínimo possível. Tá? Aí alguém espirrou em cima dela. Viu, a mulher tá no tarja preta, porque ela entrou num pânico que ela tá com a doença. Gente. Então, assim, é tragicômico, assim, né? Claro que eu não tô dando risada do processo, mas olha, imagina isso dentro de uma charge, né? Tipo, espirrou ali, né? Então, isso é uma coisa que eu morro de medo, de estar na rua. Gente, acho que eu dou bolsada, sei lá o que eu faço. Mas você não sabe o que eu fiz outro dia? Mulher colou em mim no mercado. E eu falei, você vai ficar colada em mim? De máscara, assim. Aí ela saiu de perto de mim, eu pensei, gente, eu tô me transformando num monstro. Jeito de falar ao mesmo tempo, porque será, entendeu? Você não sabe, o negócio demora 15 dias, enfim, né? Então você vê, eu acho que é um momento muito também das pessoas se encontrarem com elas mesmas, olharem para suas mazelas que a gente tem nossa luz, a gente tem nossa sombra, a gente tem as coisas que são qualidades e a gente tem coisas que a gente distorce também, que às vezes está até dentro da nossa qualidade, mas a gente acaba distorcendo. Então, eu acho que se eu pudesse resumir a pergunta é assim, mundo, para, olha um pouco para você, o mundo parou, olha para você, se cuida, se acarinha, se põe no colo, faz alguma coisa que você goste, né? Enfim, sabe, se encontre. Eu acho que para mim essa é a grande mensagem que o mundo está mandando. Eu tinha pergunta aqui que eu ia fazer, que é como você fez para não enlouquecer, mas eu acho que você já respondeu. Você encontrou prazer em coisas que você não fazia faz tempo, né? Mas às vezes também... eu mesma te procurei para falar, como é que você aguenta ficar tão serena? Eu tô aqui, tipo, mal-humorenta, quero morrer. E você assim, não, tá tudo bem. Vai passar. Tomei até uma que você tá tomando? Esses dias. Vai passar, para de falar isso. Aí eu tava vendo o programa da Ingrid Guimarães, que ela tem aquele Além da Conta, e ela falou assim, que ódio dessa gente que treina, que faz yoga, que cozinha, que tá bem. Eu não tô bem, eu não
tô bem, né? Mas eu fiquei bem. Obviamente que tiveram dias que você fala, ai, que saco, né? Puxa, queria encontrar, queria dar uma saída, queria espairecer. Aí a gente acaba Queria fazendo outras comprar coisas. joias. Joia, quero! Vi aqui, ó, quero. Agora tudo só pode ser no e-commerce. Aí você não pode experimentar. Então você fala, tá bom, nem tô precisando. Então deixa pra lá. Deixa quando começar a pingar na minha conta de novo, a gente Isso pensa no aí. consumo. Então, exatamente isso. Para não enlouquecer, a gente tem que dar uma. Mas você acabou, como você está falando da leitura, por exemplo, né? Eu vou até fazer uma brincadeira aqui que você está lendo Ana Karenina faz um tempo, né? Que deve ter umas 1.200 páginas. Aí a gente tem o mesmo aplicativo que é o Goodreads e você chegou em 55% do livro. Você acha que você vai terminar antes da quarentena acabar? Ai, A olha, quarentena está acabando, né? tá e não tá, né? É. Não, eu acho que antes da quarentena talvez eu não acabe Antes do mesmo, final do né? ano, quem sabe? Talvez eu conheça o novo normal do mundo antes de terminar. Mas é muito louca essa história do clássico russo, né? É, a minha primeira tentativa de formação foi letras na PUC, com ênfase para a língua inglesa, mas aí você tinha, dentro de uma faculdade de letras, eu tinha toda a parte de filosofia, que sempre foi uma coisa que me puxou bastante, eu sempre gostei. E aí, como eu lembro que quando eu li, isso eu tinha, sei lá, 20 anos, 18, 19, 20 anos, eu li o Crime e Castigo do Dostoiévski. E aquilo, eu sempre fui uma pessoa que sempre pensei meio fora da curva, né, Liana? Eu nunca fui muito assim, alinhada, né? Com a É, média, assim. E aí deu uma pirada na minha cabeça, eu achei o máximo. Nossa, o lance do cara que matou e fica lidando com aquilo na cabeça dele e tal. E aí, e você, né, super leitora, assídua, tal, não sei o que, tal, tal, tal. E eu nunca fui de ler muitos livros, né? Nunca fui uma pessoa que falava assim, ai, que bacana. Eu tenho uma grande outra amiga inspiradora na leitura, que é a Cris Lippelt também, né? Não tá posso aí, deixar. tá Sempre me assistindo a incentivou gente. muito. E aí enfim, eu falei assim, putz, eu gostei tanto naquela época, mas eu não vou reler Crime e Castigo. Talvez em algum momento eu releia. Acho que eu gostaria de reler para ver como que Nossa, hoje, quase admiro. 20 anos depois, como eu entenderia tudo aquilo, né? E aí eu me coloquei um desafio, né? Eu falei assim, putz, vou pegar um romance Russo. clássico, russo, Russo. russo! Quero Bora. isso aí, entendeu? E comecei a ler, mas ao mesmo tempo eu não comecei assim, lendo no sentido de vou terminar. Não, eu vou terminar na hora que tiver que terminar. Então eu vou lá, às vezes eu pego ele um pouquinho mais, leio, aí vem o livro do nosso clube, né? Então aí lê o livro do clube, a gente acabou entrando em outro grupo literário, então até então foram livrinhos mais curtinhos, mas que também mostra um lado que não é o lado assim das grandes vendas e os filmes, os livros que viram filmes ou os grandes clássicos, mas um lado B, assim, É, né? o O lado lado B do. independente. Exato, né? E histórias tão bacanas de pessoas que, Como a gente. como a gente, né? Mas que existe uma. E ao mesmo tempo profundas, né? Assim, histórias do que a gente leu até agora, bem profundas, bem bacanas. Então, assim, não sei, talvez até o final do ano eu termine, né? Mas eu acho que se eu realmente Já entrando. sei. Vamos pôr no Clube do Livro. Aí a De gente vai ter. dezembro. 5 anos para ler isso aí, isso do Clube do Livro, que a gente vai ter que ler um capítulo e discutir. Mas eu posso te falar que, eu não sei se tem alguém que gosta de ler, que está assistindo a gente. Aliás, gente, super obrigada. Nossa, que delícia. Eu estou falando, mas eu estou vendo aqui os nominhos saltarem. Muito feliz Tem várias de vocês pessoas estarem. aqui. Ó, a Soninha, a Tairi, Oi, a Susson. Júlia, que está no clube, a Cris, Oi, a Júlia. Fê. Ai, Tá todo gente, mundo oi para aí. todo mundo. Ai, que bacana. Então, enfim, essa coisa do romance russo é uma coisa que também você começa a ler isso daí, você lê outras coisas com mais facilidade. Então, assim, para quem gosta de ler, porque se vocês acham que a Jojo Moyes, ela descreve muita coisa, lê o Tolstói aí, pra você ver o que é Aqui, ó. descrição. Esse é o livro que a gente está lendo.
Dá É, para ver? É um caminho para a liberdade. Depois que você lê ou um romance russo ou Silva Plath, que nem eu estava lendo, fica mais fica fácil. mais fácil. Mas aí que é bacana, é um É exercício. Você lógico, percebe que porque é aí um você vai exercício. experimentando um pouco de tudo, né? E Isso como que eu abre a acho legal. mente, né? Você se coloca, eu faço muito esse exercício de que também é tudo muito novo, né? De me colocar me colocar na cadeira do personagem, né? Que às vezes a gente fala, e me ajudou muito isso no processo de julgamento do outro. Tudo é. Mesmo aquele livro que você leu, que você não gostou muito, você aprendeu alguma coisa com ele. De Com todas as certeza. lives que você fez aqui. Entrou um bicho aqui, Entrou... desculpa. Um bicho de- muito grande. Não Mata! acredito. Então você vai Continuando. fazendo esse exercício. Eu leio, eu sento, tenho que sentar nessa cadeira, enxergar com aqueles olhos, o que eu faria naquele lugar, né? Deixa eu tentar entender a dor ou a alegria desse momento do personagem e tal. E aí você vai para um outro exercício também, que é esse trabalho lindo, esse projeto lindo que você está fazendo, de cada pessoa que senta aqui e abre e fala um pouco de si. Exatamente. O quanto eu tenho aprendido com essas mulheres, porque você sabe que eu já vi todas, né? Mesmo que eu não consiga acompanhar no dia, eu depois entro e leio. Leio, ó, assisto. Então você sempre. A troca é fundamental, né? Se vocês E aí. escutaram esse barulho, foi matando o bicho. Ouviram? Plá! Mas tá Ah, tudo estamos certo. seguras agora, então. Ufa, que bom. Ai, tá, só com a gente mesmo. Live acontece de tudo. Mas é isso aí. Então, eu acho que na verdade, essas lives, você tem sido uma grande apoiadora também, porque você tem assistido tudo. E eu falo, não tem uma receita, né? Assim como a gente começou o Clube do Livro sem saber para onde ia e para onde vai, eu acho que a gente também começa a fazer as coisas sem saber muito bem como que vai ser. Então a gente fez isso com essa sala de leitura que a gente entrou, a gente não conhecia ninguém, agora a gente já conhece, fica mais à vontade, e acho que com as lives também, sempre dá nervoso, mas assim, é um bate-papo delicioso e muito bom ter você aqui para a gente bater esse papo e falar de coisas, mil coisas, né? Como a gente sempre fala. E uma pergunta que eu quero fazer para você é: o que, que você vai fazer? Primeira coisa, quando efetivamente acabar, sim, puder sair. Nossa, é muito claro para mim. Primeiro, nessa coisa quando acabar, o Marcos, que é nosso amigo, ele fala que isso aqui é uma lei, é o Darwin ressignificado, que é uma seleção natural que a gente está vivendo, né? Eu gosto desse humor assim, mais né, Ácido. underground. E aí, mas eu concordo com ele, eu acho. Então, na hora que liberar geral, vai todo mundo para restaurante, para bar e tal, não sei o quê, né? Eu confesso que eu não tô com essa urgência, então eu vou esperar ainda um pouco, né? Vou continuar mais para isolada do que fora do isolamento e tal, tal, tal. Mas na hora que assim, que eu me sentir confortável, o que eu quero fazer é sentar no Desembarga e pedir o Negroni do Cleitinho. Gente, mas que dá água na boca, Vamos fazer sabe? propaganda do O Desembarga. Negroni Fala do do Cleitinho, Desembarga. gente. É isso que eu quero, né? Sentar e tomar o Negroni do Cleitinho. O Desembarga é o bar que fica na Pompeia, chama Desembargador. E o Exato. Cleitinho é o barman que faz É o o melhor barman de Negroni. São Paulo. Na minha humilde opinião, que também com, sei lá, não sei quanto custa uma passagem de ônibus, mas talvez com R$ 5 você tome um café também, é a minha opinião. Mas para mim ele é o melhor Negroni de São Paulo. E você tá com saudade do Cleitinho, então? Não sei se tanto do Cleitinho, mas do Negroni do Cleitinho, com certeza. Ah, pena que eu acho que a Flávia não tá aqui vendo a gente, porque vocês sempre iam juntas, né? Toda sexta-feira, o nosso happy hour começava lá. Primeiro nós, depois os maridos. Às Isso aí. vezes os maridos iam para lá. Quando eles não iam, a gente sempre dava aquela atrasada, aquele descompromisso básico que o meu marido português não gosta, entendeu? Ou quando eu E fico dava aquela enrolando para atrasadinha ir básica e ia embora, para ele casa. também não gosta, né? Como é Quando eu que fico é? enrolando para ir embora. Nossa, não gosta. Tipo, falou que vai, vai, né? Aí eu já falei para ele, eu vou começar a não te enganar. Eu vou falar, você quer ir? Não vou. Não vou. Não vou. Não vou te enganar mais. Quantas saideiras, eu no começo ele falava, quantas saideiras tem nesse país?
Eu já pedi uma saideira. Eu lembro dele falar isso. Saideira, né? Eu falei, não. Aí eu expliquei pra ele. Quando você começa a pedir a saideira, vai umas 2 horas pra frente ainda. Até, até desenganchar todo mundo, umas 2 horas. Aí você fala, por que chama saideira, então, né? Mas parece que você ouviu ele falando. Você já deve ter ouvido isso dele, né? Nossa, Ele fala exatamente isso. Tavis, e acho que deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não me lembrei de perguntar, mas eu acho que você falou tantas coisas e das transformações. E com relação ao fato dessa transformação toda, né, que você tem falado, com relação à família, a gente tem aqui mais uns 10 minutinhos. Acho que você deixou umas mensagens tão positivas, porque você realmente sempre vê o copo cheio. O que você gostaria de falar assim, com relação a famílias, a laços? Você vai me emocionar, né? Não era a minha intenção, mas bem. Não, mas tá tudo bem, isso sou eu. Faz parte de minha emoção. Eu acho que muito alinhado com tudo que a gente falou bastante dessa questão de quarentena que a gente tem passado, tem uma situação que foi muito louca, na verdade. A gente fica com esse medo de sair, de ter contato, álcool gel toda hora, enfim, tal. E aí, dentro desse processo, minha avó teve um AVC. E aí a gente começou a viver o contexto do hospital. E aí é muito engraçado quando não importa se é Covid, se é ebola, se é o que for. Quando você está numa situação com alguém que você profundamente ama, o Covid, para mim, passou a ser um segundo plano. Né? Obviamente que você tem que ter um contato redobrado, enfim, tudo mais. Foram alguns dias de internação, né? Eu e minha mãe, a gente nos revezando dentro desse processo como um todo, aprendendo a lidar com uma pessoa que você ama muito, que teve um AVC, que teve um AVC extenso e que isso tem sequelas e que a gente não vai tê-la da mesma forma como ela antes de ter tido o acidente. Enfim, ao mesmo tempo recebendo todas as informações dos médicos, tendo que tomar decisão na hora, de um dia para o outro, sem muito conhecimento, no afã das emoções, enfim. E hoje ela teve alta, né? Hoje ela foi para casa num esquema de home care, que também agora é outro momento, outro processo que eu e minha mãe estamos passando juntas. E é engraçado, nós três, né? No final das contas, nós três. Então, enfim, eu acho que relativizar, né? Muito, porque a vida segue, a dor tá aqui, você tá lidando com a dor, mas a vida segue. Foi o que eu falei, você falou, você quer cancelar? E eu já tinha cancelado com você, porque quando a nossa live ia acontecer na semana que aconteceu tudo com ela, né? E a gente falou assim, não, o mundo tá aí, o jogo tá continuando, o jogo não parou para a gente tratar desse tema. Eu posso sim me recolher, acolher meus sentimentos, acolher minha dor, me apoiar na minha mãe se apoiar em mim, a gente se ajudar, ter o carinho do meu marido, da minha família, dos meus amigos, das minhas amigas, que foi muito importante nesse processo. Mas o jogo tá aí, e a gente tinha o compromisso, e, enfim, você me emocionou. Pronto. Pronto. Né? E aí você fala assim, tá bom, tem um Covid aí fora, tá bom, tem uma outra coisa muito mais importante que aconteceu, e aí acho que talvez seja a sacada do novo normal. A gente vai ter que ter mais cuidado para seguir a vida, né? Exatamente. Até que tudo isso aconteça, porque a vida continua. Apesar teoricamente, o mundo ter parado para a gente, ter dado uma brecha para a gente se olhar, se acolher, se refletir, estar mais dentro da nossa família, com as pessoas que a gente ama, estabelecer contato, mesmo que seja virtual, com aqueles que a gente ama e que a gente quer bem, o jogo segue e a gente tem que estar dentro do jogo. Eu não vou falar muito porque eu vou começar a chorar também. Mas eu lembro exatamente do dia em que você me ligou para falar e eu não conseguia falar com você de tão aflita que eu fiquei. E hoje é muito bom ter você aqui falando que a sua avó está na casa dela. Por mais difícil que seja, pelo menos
ela saiu do hospital e você está aqui para contar essa história. Então, é isso aí. Acho que a gente tem que Olha, ser forte e tem a família, a sua mãe, tá todo mundo aqui, essa corrente do bem. O que você ia sim, eu não falar? tenho dúvida que ela é do bem e acho que durante todo esse processo o que mais fica é você olhar e você falar assim, eu sou amada, eu tenho pessoas que eu amo e eu tenho pessoas que me amam também, né? E que a gente vai seguir e as coisas vão se adequar da maneira que elas tiverem. Olha que sincronicidade. Era para ter acontecido num momento que não aconteceu. E aí a gente adiou para ver como que ia ficar. Eu imaginava que esse processo de hospital ia durar um tempo Você maior. achou que você ia fazer do hospital? Não, você não está entendendo que eu fiz, voltei, cheguei hoje com a malinha de rodinha, porque aí eu falei assim, não dá, né, gente? Já tá no hospital, com essa cara de hospital, que minha avó corada, tá, gente? Minha avó aqui, ó, é uma pele, é um tônus, é uma coisa. E eu e minha mãe, assim, a gente chegava para vencer o turno uma da outra, assim, ó. Vamos lá. E ela plena, assim, né, com o rostinho lindo. Acho ela muito bonita. Ela é mesmo. E ela tá, assim, bem, assim, a carinha boa, né? Aí, menina, levei tudo. Levei o secador, levei. Aí eu falei, bom, aconteceu, teve alta, deu tudo certo no final das contas, Que né? bom. E a gente pegou o processo do início e agora encerrando para uma nova fase. E ela, pelo menos, no seio da família, com as pessoas que a amam e que ela ama também. Isso é maravilhoso. Eu sei que ela está em ótimas mãos e você está em casa com essas plantas lindas atrás de você, que eu Você sei. viu? São Você lindas. sabe, né, que casada com uma pessoa de TI and digital, né, com especialização em digital, você não é uma planta só que está aqui atrás, você não sabe o que tem por trás aqui, ó, do meu celular. Tem toda uma produção. Eu estou me sentindo, sei lá, na Globo, no GNT, sabe, Na no Saia CNN, né? Justa. Tipo lá com aquele monte de... Eu Tô me tô sentindo aqui com o meu assim, suportezinho. no sofá do Jô. Poxa, o Jô. Ah, denota a idade isso, né? Não pode falar. Da Hebe. O encontro com Eliana Bernardes. Pronto. Isso, pronto. Mais atual. Ah, Tavis, adorei nosso papo. Eu também. E, ó, tem muita gente aqui, ó. Acho que a Fê falou, Deus abençoe sua Rosinha. Muita gente falando que você é guerreira, mandando 1000 corações, 1000 vibrações. E é isso. Acho que a gente pode encerrar aqui com essa sensação boa, né? Com certeza. Eu agradeço de coração todas Antes as que nos mensagens, derrubem, todo o porque carinho. faltam 3 minutos. Oi? Não, eu falei que eu agradeço de coração todas as mensagens, todo o carinho. Enfim, o meu coração recebe tudo isso que vocês emanaram e vocês sabem que vocês podem contar com isso também. Isso aí. E você também, você sabe disso. Eu sei. Então é isso, gente. Obrigada, Tavis. Boa noite. Beijo, obrigada pela oportunidade. Amei. E até a próxima. Até. Tchau, tchau. Beijos, tchau.